Muito bom estar aqui com vocês. É momento de agradecimento ao espaço cedido por esse Clube Arte, que nos faz alegre e só de olhar a paisagem convém a pena. Estamos aqui reunidos com escritores capixabas para falarmos sobre leitura. Meu nome é Regina Menezes Loureiro e nós, da equipe Livro Voa, pensamos que a leitura é fundamental para a criação de novas vidas, novos momentos na formação do cidadão. Existe uma gama enorme de escritores capixabas, com produções diversas e todas elas muito interessantes. Você pode escolher o que você gosta de ler: poesia, trova, poemas, textos. Os blogs estão aí para vocês usarem e abusarem para conhecer a capacidade do escritor capixaba. A leitura é importante. Uma certa vez eu ouvi num curso que fiz que o pior analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Esquece que existem os livros. Quando você lê, você absorve mensagens do mundo exterior, você coloca seus sentimentos e retorna para o mundo exterior aquilo que você assimilou de tudo que existe à sua volta. Estamos aqui no momento com o escritor Álvaro José Silva, que vai nos falar também sobre a importância do trabalho dele. Ele é jornalista, escritor capixaba, um grande amigo de todos nós, participou conosco nessa caminhada do Livro Voa, na Feira Literária Capixaba. Ele está sempre presente com todos nós, escritores capixaba, que querem colocar na mídia a cultura e a literatura do povo capixaba. Durante a Feira Literária Capixaba, que eu criei junto com a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, nós visitamos 21 municípios do estado, levando o Livro Voa, conversando com os escritores locais, para que eles pudessem transmitir e receber também informações que a gente levava, e com certeza trouxemos grandes ensinamentos e ideias. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez, e gostaria de ouvir neste momento o nosso amigo e entrevistado do momento, Álvaro Silva. Com a palavra, Álvaro, o que você pensa da leitura? Quais são os seus trabalhos que você que está disponível ao público, para que a gente possa conhecer melhor o seu trabalho? Bom, boa tarde. Leitura para mim é vital. Eu comecei minha vida como um leitor voraz de livros, até hoje leio muito, né? Quando você trabalha com jornalismo, você trabalha com texto, você trabalha com o texto da realidade que te cerca, você tenta retratar essa realidade. O texto jornalístico é um texto informal, é um texto ágil, é um texto descritivo. E é um texto que eu costumo dizer que facilmente pode ser transportado para a literatura. E foi isso que me fez começar a fazer literatura. Porque eu fiquei abalado com um fato que houve aqui no Espírito Santo, na década de 1980. Aliás, foram dois fatos. 2 assaltos a banco que terminaram em morte e depois provocaram o linchamento dos assaltantes. Eu pesquisei muito esse assunto e depois de muito tempo eu fiz um livro chamado Madrugada em Piedade, um romance, no qual eu conto esse fato e fazendo uma coisa que depois eu não deixei de fazer mais em meus romances, misturando a ficção com a realidade. Eu criei personagens, coloquei dentro da história real esses personagens e Madrugada em Piedade conta a história desses 2 assaltos, desses 2 linchamentos.
que ocorreram em Ibatiba e São Mateus e que me marcaram muito porque eu vi aquilo. Posteriormente, eu escrevi um segundo romance também misturando ficção com realidade, chamado O Faxineiro. O Faxineiro é uma história que me remontou à década de 1960, a época da ditadura militar, quando eu estava em São Paulo em 1968, na época das passeatas estudantis, na época da agitação política que gerou o AI-5. Eu também criei personagens fictícios para escrever o romance O Faxineiro, que é um romance que mostra os porões da ditadura militar. Pelo que você falou, Álvaro, a história está muito ligada ao jornalismo seu. Tá muito ligado. E depois, veja bem, eu gosto muito da cidade de Santa Teresa, vou muito lá. Então, no meu terceiro romance, eu quis contar um pouquinho da história de Santa Teresa e da história de uma região que fica no interior de Santa Teresa, chamada Aparecidinha. E eu, para contar a história do município e da cidade, eu criei personagens de Aparecidinha que eu queria resgatar também fatos que aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial, quando descendentes de alemães e de italianos foram convocados para ir para a guerra. Acabaram não indo, porque a guerra terminou antes que o segundo contingente seguisse, mas eles foram convocados para ir para uma guerra que eles não sabiam onde estava acontecendo, eles não sabiam o que era. E o pior de tudo é que os italianos que foram convocados e acabaram não tendo tempo para ir, eles iam ser levados para a Itália para matar os parentes deles. Isso foi uma coisa que se fez, que foi de uma crueldade absurda, absoluta. E o Brasil ia fazendo isso, eles só não foram para a Itália porque não deu tempo. Isso aí, você acha, pelo que você está falando, acontece em outros momentos de jovens serem levados para uma decisão que não estão preparados? Acontece muito, acontece muito. Eu já li muito, por exemplo, sobre a Guerra do Vietnã, nunca escrevi nada sobre a Guerra do Vietnã, mas teve muito jovem americano que foi convocado, foi levado para a Guerra do Vietnã, que não queria ir. Muitos morreram lá, muitos foram mutilados, muitos morreram, voltaram, aliás, com graves problemas de saúde mental, em decorrência do fato de que eles estavam lutando numa guerra que eles não entendiam que fosse deles. Eu vi uma entrevista na televisão de um ex-combatente do Vietnã, na qual ele disse: por que eu estou invadindo esse país? Então, eu fiz esse último livro que eu fiz de Santa Teresa, chama-se A Bisa Ubaldo, é a história de uma bisavó que, já muito velha, com problema cardíaco, resolve contar a história dela para a bisneta. Então, eu entrevistei muitos descendentes dos italianos que foram convocados para ir à guerra, e eles achavam aquilo uma coisa absurda, inclusive só depois que eles foram desmobilizados, que eles voltaram à vida civil, que contaram para eles que eles seriam embarcados para a Itália para lutar contra os parentes dele, contra os parentes italianos dele, se porventura esses parentes estivessem no exército italiano. Muito bom, Álvaro. O seu depoimento fantástico. O seu preparo a gente conhece, sabe que são livros bons, conhece os livros. E gostaria até de ler outra vez, porque essas coisas bonitas a gente lê mais de uma vez e aprende. Nós aprendemos com os colegas. Dizem até que a inveja do trabalho bonito não é perniciosa, é vantajosa para a gente. Eu estou assimilando o seu trabalho e construindo alguma coisa que poderá vir a ser uma literatura. Muito obrigada. Quem agradece sou eu. Foi um prazer e uma honra. E a gente espera sempre contar com você nos nossos encontros, nos nossos bate-papos. Se Deus quiser, em breve a gente retorna. Podem contar comigo. Muito obrigada. De nada. Obrigada a todos. Isso a gente vai guardar com muito carinho, com muita esperança de dias melhores. Por quê? Apesar da pandemia, os escritores e nem a literatura acabou. Os escritores estão presentes, cada vez produzindo mais. Muito obrigada.